A graça e a paz a você que nos acompanha e que nos assiste neste canal de Volta à Bíblia. Hoje eu gostaria de pensar com você num texto que se encontra em Romanos capítulo 13, de 1 a 4, quando o apóstolo Paulo, escrevendo, ele nos fala que nós devemos obedecer às autoridades constituídas. Ele nos fala assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Interessante esse texto, porque esse texto nos fala a respeito do governo estabelecido. Aqui ele não está falando a respeito de autoridade eclesiástica, ele está falando de autoridade estatal. Ele está falando dessas autoridades superiores aqui, ele deixa bem claro, né, todo homem está sujeito às autoridades superiores. Ele está nos mostrando que o Estado, o governo em si, ele tem que ser obedecido. Só que há algo interessante, porque o apóstolo Paulo ele não está defendendo nenhuma forma específica de governo. O apóstolo Paulo aqui, ele não está dizendo que tem que ser esse governo ou aquele governo. Ele está dizendo aqui de forma muito clara que o governo é uma instituição divina. É isso que ele está deixando bem claro. E que nós devemos obedecer este governo, que é uma instituição divina. Ou seja, o Estado ele foi colocado com autoridade para reger o país, e essa autoridade que este governo tem, e esse governo que está sobre nós, ele tem que ser obedecido. Isso é um fato, e isso aqui o texto não foge para outro lado. Então Deus, ele é um Deus de ordem. Em primeiro lugar, a gente tem que entender isso. Se ele estabelece um governo, é porque Deus é um Deus de ordem e não um Deus de desordem. Ele instituiu o governo e não a anarquia. Nós não podemos viver uma anarquia. Por isso que o governo foi estabelecido, colocando as suas leis para reger todo um país. Isso é um fato. Tanto que o Senhor, ele estabeleceu o Estado, mas ao mesmo tempo que ele estabelece o Estado, o governo humano, ele estabeleceu também a família e a igreja. E a família tem o seu governo, a igreja também tem o seu governo, o governo eclesiástico. Na família tem o pai e a mãe. Existem aqueles que coordenam o seu lar com as suas leis, no sentido de colocar em ordem a sua casa, criando os filhos em disciplina. O pai amando a mãe, né? o esposo amando a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa se sujeitando ao marido como a igreja se sujeita a Cristo, e assim sucessivamente. Existe uma ordem, não há anarquia estabelecida, pelo contrário. Tanto que o Wesby ele conta algo interessante no seu comentário, que ele diz que no decorrer dos séculos surgiram pelo menos 4 modelos de governo que se tentou implantar. O primeiro foi o erastianismo. O que é isso? O erastianismo é o governo que controla a igreja. Depois foi tentar implantar a teocracia, aonde a igreja ela controla, né, o Estado. Há uma inversão de valores aqui. Depois foi o constantinismo. Isso aí nos idos dos anos 300, 330 mais ou menos, quando Constantino se converte e a igreja ela deixa de ser perseguida e passa a fazer parte da instituição governamental. E o que aconteceu? Nesse constantinismo, o Estado favorece a igreja e esta se acomoda ao Estado para conseguir os seus favores, que é algo errado também. Mas
existe também, segundo Westby, a parceria. O que seria isso? A igreja e o Estado incentivam um ao outro a fazer aquilo que cada um tem de direito de fazer, com suas responsabilidades dadas por Deus. Essa, eu creio que é a coisa mais certa e o que tem que ser estabelecido realmente. Só que, voltando ao nosso texto, há algumas verdades básicas que nós encontramos nesse texto do capítulo 13 de Romanos, de 1 a 4, que eu quero pensar com você. Porque esse texto é muito rico, mas tem sido distorcido. Muitas vezes ele tem sido aplicado de forma errada. Eu quero mostrar para você como, na verdade, o Senhor estabeleceu e quer que seja o governo, como Ele quer que seja a nossa obediência, como Ele quer que venhamos vivenciar essa parceria, vamos dizer assim, governamental e como igreja. Então, a primeira coisa que a gente entende que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, ele mostra a respeito da origem dessa autoridade. A autoridade foi instituída ao Estado. Mas por quem? A autoridade procede de Deus. Porque no verso 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então a autoridade constituída, ela procede de Deus. E se essa autoridade ela procede de Deus, ela é serva de Deus. Deus deu autoridade, mas não deu a liberdade para ela fazer o que ela bem entende. Essa liberdade que ela tem de agir, mas dentro dos princípios estabelecidos na palavra, os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Não é a autoridade onde eu faço o que eu quero, ajo como eu quero, vivo do jeito que eu quero. Por isso que, quando ela foi, o Senhor constituiu o governo, foi com a intenção de que ele aplicasse a justiça, um governo justo, um governo honesto, um governo que estivesse a serviço do bem e não a serviço do mal. Uma outra coisa que a gente observa é que nós devemos ter o compromisso de obedecer essa autoridade constituída por Deus. Olha só o que diz o verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então, trata-se de uma obediência para evitar o quê? A desordem. A finalidade desse governo é promover a paz, como convém ao Senhor. Assim como Deus fez isso, Deus estabeleceu esse governo para isto, com essa intenção. Uma terceira coisa que a gente observa ainda nesse primeiro ponto é que nós não podemos resistir à autoridade. Olha só o que diz o verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, nós devemos obedecer às autoridades constituídas? Sim. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que não pode haver em nós um espírito de rebelião, sabe? De anarquia. Não é nada disso. Paulo está dizendo que se essa autoridade constituída foi estabelecida por Deus, nós precisamos obedecê-la. E preste atenção numa coisa. Quando nós falamos em obediência, nós não estamos falando em obediência cega. Nós não estamos falando em obedecer no sentido de aceitar tudo que o governo estabelece. Devemos aceitar tudo que o governo fala, se for o governo que está sujeito à autoridade também de Deus. Esse governo que se sujeita à vontade de Deus. Este governo que aplica a justiça segundo a palavra de Deus. Um governo que procura governar de forma imparcial. É nesse sentido que nós devemos obedecer. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Entenda uma coisa. Quando a autoridade constituída ela foge do caminho da justiça, quando ela deixa de ser ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, quando ela oprime, quando ela corrompe, quando ela torce leis ou estabelece leis injustas de opressão, nós como igreja, nós como voz profética, nós devemos nos levantar e dizer não. Nós devemos nos posicionar contra esse tipo de autoridade. Por exemplo, quando ela cria meios, instrumentos para expoliar os fracos, quando suborna os tribunais. Aliás, o que mais temos visto hoje são os nossos tribunais corrompidos. Nós temos visto o nosso judiciário comprado, vendido. Aonde nós olhamos para a televisão e vemos os juízes que são corruptos. Gente que age para defender o bandido e não para defender o inocente.
Nós temos visto pessoas hoje nos nossos tribunais, juízes, que é uma vergonha para o nosso país. Juízes corruptos, como o próprio Senhor Jesus falou, e conta a parábola do juiz iníquo. Parece que essa parábola do juiz iníquo se estabeleceu no nosso país hoje. O que nós temos visto de corrupção, de gente que fez coisas terríveis, que deveriam permanecer presos, estão sendo soltos e vivem com a sua vida sem problema nenhum, e nem sequer devolve o que foi roubado. Um ou outro caso a gente vê de um juiz mais justo, mais íntegro, lutando, mas realmente remando contra a maré. E nós, como voz profética, nós como povo de Deus, nós temos que dizer não a esse tipo de coisa. Quando, por exemplo, esse governo, ele arrebata o direito do inocente, quando ele ama o luxo, esquece a fome e a miséria do povo a quem ele governa, quando ele promove a idolatria e induz o povo a se desviar, tudo isso nós temos que nos rebelar. Quando ele colabora com a depravação moral, e isso tudo começa a desbarrancar, e a virtude que antes deveria ser lutada, pelejada para que se permanecesse no nosso país, isso começa a desmoronar. Então esse governo precisa ser alertado. Esse governo ele precisa ser chamado, e nós como igreja temos que orar e pedir: Senhor, tenha misericórdia, intervenha nesse país. E o nosso país hoje está vivendo isso. Nós, como igreja, não podemos nos sujeitar a esse tipo de coisa. A igreja precisa ser voz profética, mais uma vez eu afirmo. Quando Herodes Antipas estava em pecado, João Batista se levantou, apontou o dedo e disse: você está errado. João Batista morreu, foi decapitado, mas ele não se calou. Quando Jeroboão II estava em pecado, Amós, um homem simples, mas foi profeta de Deus, se levantou contra este rei. Jeremias se levantou contra a opressão e contra o pecado que se estabeleceu na Judéia. Isaías se levantou contra tudo aquilo de errado que estava acontecendo. Outros profetas se levantaram. O próprio Daniel, lá na Babilônia, foi voz profética, foi um homem de Deus estabelecido para ministrar, falar para um governo que sequer era um governo de Deus, no sentido de temer ao Senhor. Quando Daniel se volta contra o próprio filho de Nabucodonosor, quando está escrito na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, quando ele diz: olha, o seu governo foi julgado, você, o teu peso não está contradizendo tudo aquilo que Deus estabeleceu, e você vai perder o teu governo, você vai perder tudo isso. E aconteceu exatamente isso. Os medos e os persas invadem e destroem a Babilônia, tomam a Babilônia. Então nós temos que tomar cuidado, porque o governo, quando ele é opressor, ele tem que ser chamado a atenção, sim. E nós não é obediência cega que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que essa autoridade ela foi constituída por Deus. Ela foi constituída para fazer o bem. Ela foi constituída para trazer ao povo benefícios e não malefícios. Então nós temos que nos levantar como igreja. Nós temos que profetizar. Nós temos que dizer não àquilo tudo que está errado. Porque nós não podemos nos calar diante disso. Tanto que na Europa, quando Adolf Hitler se levantou, o que aconteceu? A igreja ela deu apoio. Se Adolf Hitler se levantou, se houve uma Segunda Guerra Mundial, a culpa foi da igreja. A igreja foi culpada por foi conivente com o pecado de Adolf Hitler. Hiroshima e Nagasaki foram destruídos. Famílias, centenas de pessoas morreram. 6 milhões de judeus morreram por causa de uma guerra. E tudo isso porque a igreja foi conivente com o pecado, conivente com aquele governo. E hoje nós temos visto uma igreja que está sendo conivente também com o governo que hoje está sobre nós. E nós temos que ser voz profética e dizer: não, está errado. Nós temos que nos voltar contra isso. A imoralidade tomou conta do nosso país e muitas pessoas não estão sequer se dando conta disso, porque isso está até mesmo respingando dentro das nossas igrejas. Então, quando o governo se desvia da sua rota e se rebela contra a autoridade de Deus, nós, como servos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós devemos nos levantar contra essas leis que se voltam contra o Senhor e contra aquilo que Deus estabeleceu. Nós devemos realmente desobedecer. Tem que haver uma desobediência civil
no sentido de não aceitar esse tipo de coisa. Eu não sou obrigado a aceitar isso. Tanto que a gente vê isso na própria Bíblia. Quando as mulheres hebreias estavam para ter seus filhos, foi dada uma ordem por Faraó para que os meninos que nascessem fossem mortos. E aquelas mulheres falaram não. Quando os apóstolos foram presos e foram proibidos pelo governo local de continuarem pregando o evangelho, eles falaram: importa obedecer a Deus e não aos homens. Quando a igreja começou a ser perseguida por César, pelo governo, a igreja ela não se curvou diante de César para dizer que César era o Senhor, mas que Jesus Cristo era o Senhor. Muitos foram mortos no Coliseu, muitos foram perseguidos. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, a gente vê isso. Quando nós vemos uma igreja conivente, e principalmente os judeus sendo coniventes à perseguição e ao pecado, ela foi chamada de sinagoga de Satanás. Então, quando a igreja ela não se volta contra a opressão, o governo maligno que tem se levantado, não sendo voz profética, ela se torna sinagoga de Satanás. E isso, infelizmente, tem acontecido. Então, quando o governo, preste bem atenção, quando o governo se desvia de sua rota e se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contrárias a Deus, é o caso hoje, querendo estabelecer, inclusive aprovar o aborto, isso tudo, querendo aprovar e dizer que a pedofilia é algo normal. E já em alguns países já foi votado a favor desse tipo de coisa e daqui a pouco está entrando no nosso país de forma clara, descarada. É o que nós temos visto aí. Quando a desobediência, quando a gente vê que essas pessoas começam a governar e a agir na contramão, quando esse governo ele começa a tratar de forma contrária à palavra de Deus, nós temos que dizer não. Porque, não sei se você sabe, quando o Estado ele começa a agir e ele começa a fazer coisas que não contradizem aquilo que Deus falou, esse governo ele nunca foi estabelecido por Deus. Essa autoridade não foi estabelecida por Deus. Esse governo não pertence ao Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado e muito critério em observar esses detalhes. Por isso que John Stott ele fala algo interessante, diz assim: se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então, como cristãos, nosso dever é claro: resistir, não sujeitar-se, desobedecer ao Estado, a fim de obedecer a Deus. John Stott deixou isso bem claro. E eu concordo com John Stott quando ele disse isso. Uma segunda coisa que o texto nos ensina, que a finalidade, ou qual a finalidade dessa autoridade? Qual é a finalidade dela? A finalidade dela, primeira coisa, é promover o bem. Então o objetivo do governo civil não é promover o bem-estar dos governantes, mas o bem-estar dos governados. Essa é a função principal. Se a autoridade que está sobre nós, ela está agindo na contramão disso tudo, se ela não é um governo justo, não é um governo bom, se a autoridade ela precisa ser chamada a atenção porque ela não representa a Deus e não está representando o bem maior e, acima de tudo, ela não está fazendo o que ela deveria fazer. Uma segunda coisa, ela tem que ser promotora do bem social, ou seja, ela tem que promover a dignidade humana, estabelecer a justiça social, defender a liberdade, coibir o preconceito. Isso é um fato. Nós temos que tirar do nosso país a questão de pessoas preconceituosas. Nós, como crentes, não podemos ser preconceituosos. Defender os humildes, os fracos, os desassistidos, os despossuídos, aquelas pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, gente que vive nas ruas. O governo tem que olhar para essas pessoas, a igreja também precisa olhar para essas pessoas e ser canal de bênção para essas pessoas também, porque nós somos cidadãos e temos que fazer parte de uma sociedade fazendo bem a todos e não somente a alguns. Então o governo tem de ser padrão de honestidade. Se é um governo estabelecido por Deus, tem que ser um governo honesto. E nós não estamos vendo a honestidade no nosso país. A desonestidade hoje tomou conta. Aliás, ser honesto hoje
Parece que é uma virtude que poucos têm obedecido ou visto, a começar dentro das nossas igrejas, infelizmente. Infelizmente isso está acontecendo. Não pode ser corrupto, imoral e parcial. É o governo de Deus. É o governo que o Senhor estabeleceu no capítulo 13 de Romanos. Não é um governo secular que anda fazendo o que bem entende. Esse governo não precisa ser cristão, mas ele tem que ter princípios cristãos. Ele tem que ter princípios estabelecidos dentro daquilo que a lei determina. E leis justas, leis que estabelecem o bem social. Outra coisa, o bem econômico. O que é isso? O governo tem que valorizar o homem e o seu trabalho. O que nós temos visto hoje? Uma luta para você conseguir abrir um comércio, uma dificuldade para você receber o seu salário, para você ter um aumento de salário mínimo e quase irrisório que não vai fazer tanta diferença nem sequer no nosso bolso, que luta para a gente alcançar aquilo. Nós temos visto propriedades sendo invadidas. E pior, sendo invadidas e depois sendo alugadas para os invasores. É isso que a gente tem visto aí. E gente que quer governar o nosso país. Então nós temos que tomar cuidado. Sabe? O governo ele tem que fazer com que a justiça social prevaleça, sim, mas que as pessoas também tenham dignidade do seu salário. Recebam de forma que possam sustentar a sua família e não viver de Bolsa Família, como nós temos visto por aí. O bem moral é outro problema que nós temos encontrado e visto no nosso governo. O governo deve estimular e promover um nível moral do seu povo. Preste bem atenção. O governo deve estimular e promover um nível moral do seu povo. Um povo não é forte sem valores morais sólidos. E a imoralidade hoje faz parte do nosso país. Há pessoas que estão hoje no governo querendo estabelecer a imoralidade, querendo aprovar o casamento de homem com homem, de mulher com mulher. A imoralidade, ela respingou até dentro das igrejas. Há muitas igrejas hoje que aceitam o homossexualismo como se fosse algo normal, o pecado como algo normal. Nós temos visto a igreja hoje sendo conivente com o pecado, como determinado pastor estava comentando comigo que um membro de uma igreja chamou um pastor, uma pessoa de uma determinada igreja, aí, de uma determinada cidade, e disse para ele: olha, pastor, aquela pessoa ali é homossexual. Ela está ali cantando, louvando aqui na igreja, está lá tocando bateria. Essa pessoa ela é homossexual. E o pastor chega para essa pessoa e diz: deixa isso para lá, esquece isso, para de se envolver com isso. E a pessoa não ficou satisfeita e falou assim: pastor, mas está errado. Nós temos que tomar uma decisão, uma posição em relação a isso. Aí o pastor se irritou e disse: meu irmão, então, se eu for fazer isso, eu vou ter que desligar do hall de membros o baterista, fulano, beltrano, ciclano. Está vendo aquela mulher ali, aquela irmã que é casada? Então ela é lésbica. Então eu vou ficar com a igreja vazia. Meu irmão, fica com a igreja vazia em nome de Jesus, mas não dê apoio ao pecado. Mas é isso que a gente tem visto hoje. O pecado se estabeleceu dentro da igreja. Hoje é comum em muitas igrejas o namoro. Mas o namoro como? Do rapaz dormindo com a namorada dormindo com o rapaz, cada um na sua casa, vai para a casa de um, vai para a casa de outro, como se isso fosse algo natural. Não existe, as pessoas não se preservam mais para o casamento. A imoralidade tomou conta do nosso país, tomou conta e está tomando conta de muitas igrejas. E as pessoas estão achando isso normal, porque essa geração que está surgindo está crescendo, vendo tudo isso. Vai para a faculdade, só encontra isso. Eu vi um vídeo ontem de algumas meninas beijando umas às outras dentro da escola e depois beijavam um garoto. E a pessoa que estava filmando, interessante, que alguém ao fundo disse assim: vocês vão para o inferno. Não vão para o inferno, não, já estão no inferno. Já estão vivenciando o inferno. Já estamos vivenciando uma imoralidade total no nosso país. E esse não é o governo que Deus estabeleceu. Não foi para isso que o governo foi estabelecido. Então nós temos que tomar cuidado. E uma coisa que nos chama a atenção, que os historiadores falam que quando Roma caiu, ela caiu
Antes de mais nada, ela foi destruída por dentro, porque ela não tinha moralidade, como a gente encontra lá em Atos. Em Atos não, aqui em Romanos capítulo 1, no verso 18 em diante, quando o apóstolo Paulo começa a falar da situação de Roma, de forma geral, da imoralidade que havia em Roma. E quem destruiu Roma? Foi a Grécia. Então, quando a imoralidade se estabelece, o mal se estabelece, a anarquia se estabelece, como temos visto aí, esse país ele vai de bancarrota, ele vai acabar. Aliás, nós temos visto isso. Por isso nós temos que tomar cuidado. Então o governo não pode agir com frouxidão em relação ao mal. O governo ele tem que castigar o mal. A polícia está aí para isso. As forças armadas estão aí para isso, para coibir o mal. Mas o que nós temos visto? O governo, com seus direitos humanos, apoiando o bandido e mostrando a vítima como culpada. Há uma inversão de valores no nosso país hoje. Essa inversão de valores tem destruído o nosso país. Por isso que eu quero concluir com a frase que falou o nosso querido Martin Luther King. Ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então nós, como voz profética, nós como igreja e voz profética, nós temos que nos levantar contra essas pessoas. Contra esse governo que está tentando estabelecer a anarquia, a imoralidade, o mal. Hoje se fala em LGBT, se fala em feminismo. Nós temos visto o caos, a imoralidade estabelecida no nosso país. Cartilhas que ensinam a homossexualidade para os nossos filhos. Você tem visto isso na televisão, a denúncia do kit gay. Você tem visto isso, a imoralidade, quando se liga, por exemplo, uma Rede Globo, você vê uma malhação, uma novela. Tudo isso está estabelecido já. O que vai acontecer com essa nova geração? Mas o que me preocupa, por que a igreja se cala? Por que a igreja não se torna a voz profética? Porque a igreja, infelizmente, muitos são coniventes a tudo isso. Pastores que deixam seus púlpitos para serem deputados, mas para mamar na teta do governo, me desculpe a expressão. Essa é a grande realidade. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja está como a igreja quando o povo lá de Israel, quando Jesus nasceu. Quando chegam os magos e anunciam que havia nascido o rei dos judeus, eu te pergunto, eles conheciam a profecia a respeito do nascimento de Jesus? Conheciam. E tu, Belém Efrata, e citam o texto de cor. Mas qual sacerdote, qual levita, qual homem de Deus acompanhou aqueles magos para confirmar aquilo que a profecia que eles conheciam tão bem e segundo os magos estava se cumprindo? Ninguém, nenhum. Sabe por quê? Porque todos estavam comendo na mesa de Herodes. E nós temos visto uma igreja comendo na mesa de Herodes. Nós temos visto uma igreja que está fazendo troca, barganha, usando púlpito para fazer palanque, levando pessoas para falar, gente que anda na contramão do Evangelho e dessa autoridade constituída por Deus aqui em Romanos. Estão ali dando apoio, porque de alguma forma serão beneficiados, quem sabe com uma rádio, quem sabe com um terreno, quem sabe se trocando por um status, sei lá, colocando um parente no governo. Nós, como igreja, temos que ser voz profética. Nós temos que nos levantar contra tudo isso. Eu não estou dizendo que você tem que votar em A, B ou C. Eu estou dizendo que você tem que analisar e pensar muito bem em quem você vai votar nessas eleições, em quem você vai escolher para estar governando o nosso país. Eu não faço campanha política, mas eu analiso os candidatos e analiso também os partidos. Por isso eu quero deixar essa palavra com você. Pense bem em quem você vai votar. Analise bem quem você vai escolher. Cuide muito bem para que você amanhã ou depois não venha se arrepender. E o nosso país, que já está em rota de colisão com o caos, não venha colidir de vez. Pense nisso. E que Deus tenha misericórdia desta geração que vai surgir. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. E que Deus tenha
misericórdia e levante homens e mulheres, voz profética, para falar. Porque se nós, como igreja, nos calarmos, eu tenho certeza que as pedras clamarão, como nós temos visto hoje. As pedras clamando, porque a igreja tem se calado. Pense nisso e que Deus tenha misericórdia da sua vida e da nossa vida. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.